Atendimento espiritual à distância funciona? Se funciona, como o plano espiritual atua? Esse é o tema da nossa videoaula de hoje, videoaula 15 do curso Apometria e Umbanda na Visão de Ramatiz. Estamos no capítulo 7, página 126 do livro de referência, que é o livro Apometria e Umbanda. Você já pode sair maratonando no curso, acompanha este vídeo, o descritivo da playlist do curso com o link que você é redirecionado, já sai assistindo as aulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. O que você tem que fazer? Basta se inscrever e ativar as notificações. Muitas vezes o consulente está impedido de ir até o centro, a casa de Umbanda, o centro espírita ou ao núcleo de apometria. Está impedido de ir presencialmente, fisicamente. Nesses casos, é possível se marcar o atendimento à distância, preferencialmente que o consulente esteja em casa, harmonizado naquele horário previamente combinado. E o que acontece nesse momento, nesse atendimento? O que o plano espiritual faz? Geralmente, remoção de espíritos sofredores, vampiros, obsessores de aluguel, espíritos com aparência animal, faz uma limpeza no ambiente etérico astral, na contraparte espiritual da morada, da casa do consulente, deslocando resíduos, fluidos densos, miasma, se tiver aparelho parasita na casa, vibrando, retiram. Muitas coisas são feitas, inclusive procedimentos cirúrgicos no duplo etérico do consulente. Nós temos na Umbanda a ronda. Olha a ronda, meu pai, olha a ronda. Ogum general de Umbanda. A ronda são esses espíritos preparados nessas lides que correm, gira, antes da gira começar, já tem um levantamento, um diagnóstico de tudo o que está acontecendo na casa dos consulentes que vão ser atendidos, inclusive consulentes que estão presencial no terreiro, não é só o consulente impedido de vir. Mas como é o critério de atendimento, de marcação? Como deve ser para que o trabalho seja bem realizado? É necessário uma ponte vibratória para apoio e ligação com o plano espiritual. Pode ser um parente, pode ser um amigo, alguém próximo do consulente que esteja presencial, fisicamente presente, ou na consulta no centro umbandista, ou na hora do passe no centro espírita, ou na hora da doutrinação, da obsessão à distância, feita na mesa mediúnica, isso também acontece nos centros espíritas, ou presente no set terapêutico apométrico. Esse indivíduo faz a ponte vibratória e já está previamente agendado com o consulente. Não se faz assim a esmo de uma hora para outra sem o consulente ter dado a sua concordância e eles ter se colocado no estado de receptividade no local adequado. Imaginemos que você vai fazer um atendimento à distância, você pede no trabalho de apometria, por exemplo, mas você não avisou nada a pessoa teu filho, teu parente, teu namorado, namorada, enfim. E a pessoa está lá no shopping, tomando um chopinho, está fazendo compra, ou está num local que não é muito adequado em termos morais ou de comportamento, que as vibrações são baixas, são mais densas, está na balada. Imagina se o plano espiritual vai conseguir quebrar essa barreira vibratória, isto que o indivíduo nem pediu atendimento, nem está sabendo. Então, primeiro ponto, o consentimento do consulente. Não se marcar sem a permissão do mesmo, salvo consulente impedido, acamado, inconsciente, aí pode, um familiar mais próximo interceder e marcar sem a sua autorização. Há aquele caso do atendimento à distância que não há uma ponte vibratória, não tem um parente, um familiar, um amigo presente fazendo a ponte vibratória.
se preencheu um formulário, de preferência o próprio consulente autorizou, muitas vezes hoje se faz essas marcações até pelo WhatsApp, eu não acho mais adequado, mas é uma maneira do consulente entrar em contato quando ele está impedido de comparecer no centro, mas de preferência, por exemplo, atendimentos à distância, que o consulente esteve presente no dia do passe e é um atendimento especializado em nível espiritual, ele pode, num outro dia, ficar na casa dele, num determinado horário, e aí se faz o atendimento e previamente ele preencheu um formulário e autorizou o atendimento. E as peças de roupa também servem como endereço vibratório, mas peças de roupa de tecido que imanta. Tecido de fibra original, de preferência vegetal, que imantam e conseguem ficar com a vibração original do consulente. Então, tecidos sintéticos, como tem hoje muitos, eles não imantam e não ficam com a vibração original do consulente. Então, não tem muita serventia para os atendimentos à distância ou como endereço vibratório do próprio consulente. A atuação das falanges de Umbanda nesses atendimentos é regida pela lei de causa e efeito, com prévia avaliação kármica de todos os envolvidos, avaliação essa feita pelos mestres astralizados, mestres autorrealizados, que coordenam esses trabalhos. Então existe sim uma inteligência, existe uma ordenação, existe uma lei divina que rege esses movimentos, esses atendimentos à distância. Afinal, são feitas, por vezes, grandes remoções de espíritos nas zonas do umbral, são feitos desmanchos, reconstruções extrafísicas, já falei isso em outro vídeo, e há uma enorme quantidade de espíritos que são deslocados e levados para estações transitórias, provisórias de detenção. Nem todos esses que são deslocados foram feitas avaliações prévias individualizadas. Aí nesses locais, nesses entrepostos socorristas, essas avaliações são feitas e aqueles que não têm merecimento ainda de serem atendidos, não querem, estão muito rígido e fixado em suas escolhas perversas, um estado de ignorância ainda das leis espirituais, não abriram a devoção, não abriram o coração, o plano espiritual libera e deixa que eles sigam seus caminhos nesses meandros do umbral inferior. O afim atrai o fim, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A ação das falanges de Umbanda é direta, é assertiva, não há doutrinação. Mas vocês poderiam perguntar, tudo isso acontece na casa do consulente? Não na casa do consulente, mas o consulente, no seu atendimento, foi o gatilho para que tudo isso se descortinasse e acontecesse. Um sofredor que é atendido na casa do consulente, que é enviado por um mago da mão esquerda num trabalho de feitiço, de magia negativa, que está ligado a uma organização trevosa do umbral inferior, há todo um desmembramento, às vezes, no atendimento a um consulente à distância, que está enfermo, que está acamado, que está com seu livre-arbítrio distorcido. Mas o método kardecista tradicional, o método espírita clássico, não é superior a esses atendimentos. Eu diria que não é nem superior nem inferior. Cada caso é um caso. O espiritismo clássico, tradicional, é recomendado quando se requer uma maior doutrinação. Nem sempre isso é requisitado. As falanges de Umbanda, de uma maneira geral, não trabalham com doutrinação. É uma ação direta, assertiva, muito intensa. Mas temos que refletir que no plano espiritual, no plano astral, não há separatividade.
Às vezes o indivíduo foi socorrido numa ação de falangeiros de Umbanda, num trabalho apométrico ou não, e ele vai ser doutrinado ou esclarecido, vamos dizer assim, no astral, muitas vezes até numa igreja evangélica, assistindo uma preleção na mesa espírita. Outros vão ser encaminhados para alguns centros de candomblé, ou de batuque, ou de xambá, ou de toré, centros de yoga. Depende da sua afinidade, depende do que a sua consciência está eletiva, o que ele está preparado para receber em termos de comunicação, de fala, de mensagem. Não se violenta nenhuma consciência. Tal é a união, a sabedoria e a abrangência que o plano espiritual trabalha. Então, não há um melhor do que o outro. No astral estão todos unidos. Mas se a Umbanda faz um trabalho superior, se as entidades de Umbanda muitas vezes são de elevada estirpe sideral, por que eles falam errado? Falar errado é sinal de inferioridade espiritual. Esta é uma grande objeção por incompreensão que certos intelectuais, espiritualistas estudados fazem. Não está relacionado o jeito que o espírito se comunica e fala necessariamente com a sua evolução espiritual de consciência. Mas então, por que os espíritos da Umbanda, de uma maneira geral, falam simples, arrastado, às vezes até meio empolado? É uma necessidade de se fazer entender em exíguo espaço-tempo. O tempo é muito curto. O médium, trabalhado anos e anos para conseguir dar uma comunicação, os consulentes passam naquele momento do atendimento, e a necessidade de se fazer entender vem dos consulentes para eles, porque eles por si se entendem. É nós que precisamos de uma mensagem que nos desperte e nos torne eletivos a um outro estado de consciência. Então, a mensagem, a fala de boca a orelha nos aconselhamentos espirituais na Umbanda tradicional é um instrumento de despertar consciências muito utilizado pelo plano espiritual. E para isso, o falar simples, o falar mais empolado, mais próximo das pessoas, do povo humilde, muitas vezes sem grande instrução intelectual, sem grande erudição, é uma pedagogia, é uma inteligência psicológica, educativa que as entidades de Umbanda se utilizam. Mas afinal, o atendimento espiritual funciona? Funciona, quando bem marcado, com critérios, com consulente conscientizado. Funciona. Temos exemplos em Jesus, no Evangelho, várias curas à distância. Jesus e a filha do centurião, Jesus fez uma cura à distância. Nós temos até um exemplo clássico que não é bem à distância, mas a importância de você estar eletivo para a cura. O consulente, eles têm que estar sintonizado, concentrado naquele momento, naquele atendimento e ter fé, devoção. A mulher hemorroísa, que tinha aquela hemorragia constante há anos, ela simplesmente ao tocar no manto de Jesus, ela foi tomada, né, de uma vibração, de uma essência que fluiu da aura do mestre e a curou instantaneamente. Mas ela estava eletiva, receptiva a esta graça divina, porque ela tinha o seu coração, sua devoção completamente despertada. Videoaula 15, capítulo 7 do livro Apometria Umbanda, a página 126 do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Deixe seus comentários, suas dúvidas, estarei lendo a todos. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.